Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais um In Memoriam chega a vocês inscritos e não inscritos também, mas se não forem, inscrevam-se aqui no canal do Observatório da TV, no YouTube. Em geral, trabalhos que essas figuras que nos emocionaram tanto, nos divertiram, chegam em reprises ou agora na plataforma de streaming, né? O Globoplay tem feito resgates, né? Ou esses trabalhos significativos, célebres, que reúnem figuras já falecidas, completam aniversários, né? Ou de início, ou de término, e isso nos faz relembrar esses artistas aqui no In Memoriam. No caso do programa de hoje, o nosso gancho é a novela Duas Caras, de Aguinaldo Silva, chegar ao Globoplay, né? A novela foi exibida entre outubro de 2007 e junho de 2008, né? É uma novela das 9, ainda não era chamada oficialmente assim na época, mas já entrava no ar na faixa de 9 da noite, né, na TV Globo. Teve direção geral e de núcleo de Wolf Maia, e nesses 13 anos, desde o final da novela, infelizmente alguns atores do elenco dela, né, cerca de 10 ou um pouco mais do que isso, já nos deixaram, né? Não estão mais entre nós. E vamos relembrá-los, né? Aproveitando o gancho dessa chegada da produção ao Globoplay, aqui no In Memoriam. O mais recente desses atores que perdemos do elenco de Duas Caras é o Tarcísio Meira, né? Tarcísio Meira faleceu agora, faz poucos dias, né? Menos de um mês, aos 85 anos de idade, vítima da Covid-19. Né? O quadro dele, infelizmente, se complicou bastante. A esposa dele, Glória Menezes, também foi contaminada, né? Também foi infectada pela Covid-19, mas curou-se, teve alta, já está em casa, mas infelizmente o Tarcísio, que nos últimos anos enfrentou alguns problemas de saúde, não resistiu, né? E na novela Duas Caras ele faz uma participação no início no papel de Hermógenes, uma figura bastante importante para a trajetória do nosso protagonista, o Adalberto, ou Ferraço, que é o Dalton Vig na sua idade adulta, né? E o André Luiz Frambach, quando criança. Outra perda do elenco de Duas Caras é a da atriz Marília Pera, que faleceu em 2015, né, com 72 anos de idade. Aqui está o meu caderninho que não me deixa confundir as causas mortes e as datas, enfim, né? Ela, com 72 anos de idade, faleceu em 2015, depois de enfrentar por algum tempo um câncer de pulmão, né? Na ocasião, uma temporada inédita da série Pé na Cova, cujo elenco ela integrava, né? Acabou sendo exibida depois do falecimento dela, né? Já estava pronta, enfim. E na novela ela interpreta a personagem Gioconda, que é casada com um advogado de renome, o Barretão, o papel do Estênio Garcia, né? E aparentemente é uma mulher assim um pouco fora do ar, alienada, meio boba, mas tem uma transformação, uma evolução no decorrer da história, devido ao contato da sua família com os moradores da Portelinha, né? Uma favela que existe no enredo da história, no enredo criado pelo Aguinaldo, né? E acaba tendo uma posição muito significativa, muito inesperada contra a onda de violência no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, né? Chegando a criar um movimento chamado de Movimento do Chega, né? E a Marília é uma grande perda, né? Essa foi ela fez várias novelas, claro, né? Mas essa foi a única novela do horário nobre, das 8 ou das 9, como queira, da qual ela participou na totalidade, né? Esteve em novelas de outros horários, grandes sucessos, como Bandeira 2, Uma Rosa com Amor, Brega e Chique, enfim, mas novela das 8 ela tinha feito somente Rainha da Sucata em 1990 e uma participação muito breve. Uma grande perda, sem dúvida, Marília Pera. E já que eu falei no movimento do Chega, que a personagem dela, Gioconda, leva a cabo em Duas Caras, relembramos também a perda de Lady Francisco, que fez uma participação em Duas Caras como Dona Odete, uma amiga da Gioconda, interessada em colaborar com o movimento do Chega, né? Ela faleceu em 2019 com 84 anos.
sofreu uma queda, quebrou o fêmur, passou por uma operação, né, por conta da quebra desse osso, que é delicada, enfim, né, ainda mais numa pessoa já de alguma idade, como era o caso dela, mas complicações pós-operatórias acabaram levando ao falecimento da Lady Francisco, que esteve em novelas marcantes como Louco Amor, Barriga de Aluguel e Alma Gêmea, né? Também já faleceu do elenco da novela Duas Caras o nosso eterno Giovanni Improta, Mundinho Falcão e Roque Santeiro, o José Wilker, né? José Wilker faleceu com 69 anos em 2014. Ele sofreu um infarto fulminante, né? Enquanto dormia durante a noite, ele infelizmente sofreu esse infarto e faleceu. E na novela Duas Caras ele interpretou o professor Francisco Macieira, que tinha ideias que podiam renovar a atuação da Universidade Pessoa de Moraes, um importante polo da trama, né? E se envolvia romanticamente com a dona da universidade, a Branca, que era a Susana Vieira, né? Disputado também pela Célia Amara, a Renata Sorrá, as duas repetindo um triângulo amoroso que formavam com o falecido marido da Branca, né? Ele aparece no começo e morre, que era o professor João Pedro, papel do Erson Capri, né? Pois bem, outra perda do elenco de Duas Caras a ser registrada é a do ator e dublador Pietro Mário, né? Ele faleceu recentemente, com 81 anos, né? No ano passado, 2020, sofreu uma parada cardiovascular, exatamente, uma parada cardiovascular, e em Duas Caras viveu o Fernando, que era nada mais e nada menos do que o pai de uma pessoa temida, perigosa, ligada ao crime, o Ronildo, que era o Rodrigo Hilbert, né? Eu sempre confundo se é Ronildo ou Renildo, mas enfim. Ele era o pai e a mãe do rapaz era a dona Guigui, a Marília Gabriela, né? Ele estava internado numa clínica, passando mal de saúde, enfim. Apareceu numa participação muito breve o pai biológico do Ronildo ou Renildo, enfim, o Rodrigo Hilbert, né? Pietro Mário, que foi o Capitão Furacão, que marcou a infância das crianças nos anos 60, deu voz ao Tony Soprano na dublagem da família Soprano, né? O personagem do James Gandolfini, e muitos outros filmes, desenhos, séries, enfim. Outra perda do elenco da novela Duas Caras é a de Ruth de Souza. Ruth de Souza faleceu em 2019, com 98 anos de idade, né? Uma das nossas maiores atrizes, sem dúvida, né? Independentemente da cor, né? A gente fala muito o ator negro, a atriz negra, enfim, independentemente da cor, uma das mais consagradas e mais merecedoras de elogios e de reconhecimento à sua carreira, né? A Ruth de Souza. Ela participou de Duas Caras como a Tia Nena, que também é ligada a esses personagens da Marília Gabriela, do Rodrigo Hilbert e do Pietro Mário, né? Ela havia sido uma figura materna para o rapaz, na ausência tanto do pai quanto da mãe biológicos, né? Ruth sofreu uma pneumonia em 2019 e pela sua idade já avançada, enfim, o quadro se complicou e ela acabou falecendo. Quem também já faleceu e esteve na novela é Rogéria. Rogéria, em 2017, com 74 anos, sofreu um choque séptico, né? Foi parar no hospital, precisou ser internada, enfim, e teve um choque séptico, problemas sanguíneos, circulatórios e faleceu. Vive o Astolfo, na novela, Astolfo, que era o nome de batismo da própria Rogéria, né? Também já faleceu do elenco da novela Duas Caras, uma participação nos primeiros capítulos ele fez, né? Com 82 anos de idade, em 2009, nós perdemos o ator Sérgio Viotti, que deu vida ao senhor Manuel, pai da Célia Amara, que era a Renata Sorrá, como eu disse, né? Ele é uma figura de trabalhos célebres também, né? Além da sua carreira como profissional de teatro, né? E na televisão esteve em Sim a Moça, em Suave Veneno, né? Em Um Só Coração, em Olho por Olho, da TV Manchete, em Corpo Santo, da mesma emissora, Anjo Mal, o remake, entre outros trabalhos. Ida Gomes
esteve numa participação em Duas Caras também, como a Dona Frida, e faleceu em 2009 também, assim como o Sérgio Viotti, com 85 anos de idade, né? Ela sofreu uma pneumonia, passou mal, e, né, um quadro parecido com o da Ruth de Souza. E é muito marcada, né, pela participação dela tanto na novela quanto na série O Bem Amado, como Dona Doroteia Cajazeira, além de muitos outros papéis na televisão, né? Estúpido Cupido, Dona Xepa, O Astro, enfim, uma série de momentos que ficaram na nossa memória. Também faleceu do elenco da novela Duas Caras o ator Antônio Firmino, em 2013, com apenas 34 anos de idade. A causa da morte dele na época não foi revelada, ele foi encontrado em casa morto pela sua namorada da época, que esperava um filho dele, inclusive, né? A moça estava grávida. Ele na novela interpretava Apolo, um dos mecânicos de uma oficina cujo proprietário era o Sr. Antônio, papel do Otávio Augusto, que no começo da história é o marido da Célia Mara e depois se separa dela, enfim, né? Antônio Firmino também esteve em Viver a Vida e Morde a Sopra, salvo engano meu, né? E era um ator com grandes chances de fazer muitos outros trabalhos, era um rapaz muito bonito, né? E foi uma perda que surpreendeu a todos, né? Pela juventude dele. Fica o registro. Agora vocês vão poder rever ou ver, né, pela primeira vez aí, pelo Globoplay, o trabalho do Antônio Firmino. Também já faleceu do elenco da novela Duas Caras a atriz Mara Manzan, em 2009, né? Ao longo daquele ano, ela havia participado da sua última novela na televisão, Caminho das Índias, da Glória Pérez, né? Em Duas Caras viveu a Amara, né? Esposa do Bernardo, que era o Nuno Leal Maia, e inclusive precisou se ausentar da novela, né? Por conta dos seus problemas de saúde na época, né? Ela tinha câncer de pulmão e acabou, infelizmente, não resistindo, né? As suas duas últimas novelas, Duas Caras e Caminho das Índias, tiveram ausências da Mara Manzan, né? Uma diminuição das suas cenas e a ausência propriamente. No final de Duas Caras ela chega a voltar, mas é substituída temporariamente por uma personagem que faz as suas vezes, a Amora, que foi a Fafi Siqueira que interpretou, né? E Thaís Garaípe, se eu não me engano, fez as vezes dela em Caminho das Índias e esteve em muitos outros trabalhos, né? A Viagem, Cobras e Lagartos, Salsa e Merengue, enfim, Mara Manzan. Também já perdemos, infelizmente, do elenco da novela Duas Caras, o ator Roberto Lopes, né? Roberto Lopes faleceu recentemente, com 73 anos, em 2020, né? Ele era o professor Gilmar, um dos integrantes ali do núcleo da Universidade Pessoa de Moraes também, né? E ele teve complicações depois de sofrer um acidente vascular cerebral e acabou falecendo. Também um dos professores da universidade na novela, e que era um combatente ferrenho do professor Macieira, né? Era o professor Heriberto, interpretado pelo Paulo Goulart, que também já é falecido, né? Paulo Goulart faleceu com 81 anos de idade no comecinho de 2014, né? Dispensa apresentações, é uma saudade que a gente sente, né? Principalmente ao revê-lo, como agora será possível em Duas Caras. Recentemente também foi na reprise de Tititi, não vale a pena ver de novo, né? Paulo Goulart tinha câncer de pulmão, né? E faleceu em decorrência do quadro de saúde dele naquela época. Também perdemos do elenco da novela Duas Caras e também, aliás, câncer renal, o Paulo Goulart. Câncer de pulmão é dessa outra pessoa que também perdemos do elenco da novela, outra grande atriz, a Chica Xavier. Chica Xavier na novela foi a Mãe Setembrina, né? E ela faleceu também muito recentemente, né? No ano passado, aos 88 anos. Ela sim enfrentava um câncer de pulmão, que foi a causa da sua morte, né? Nós relembramos aí, como eu disse, são 10, 15 pessoas, né?
não deixa de ser um número significativo diante de serem apenas 13 anos depois do final da novela, né? Mas esse e outros trabalhos permitem que nós relembremos e tenhamos sempre conosco o talento dessas figuras tão marcantes da nossa teledramaturgia que em duas caras estão reunidas. In Memoriam, na próxima semana, está de volta. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até